Fala aí, galera. Beleza? Vamos aí para mais uma resolução, dessa vez de cálculo 3. E o conteúdo são equações ordinárias, mais conhecidas como EDO. E nesse caso aqui, a não homogênea. E o método que a gente vai estar usando para resolver é dos coeficientes a determinar. Já vai preparando essa pipoca aí, sentando no sofá, que esse vídeo vai ser bem longo, já vou adiantando. A gente vai fazer ele do zero, bem passo a passo, para você aí que tá com dificuldade sair daqui sabido. É, mas primeiramente, vamos montar uma tabelinha aqui em cima é, de como se dá a resolução, de coisas que a gente vai usar. Primeiramente, uma equação, uma EDO homogênea é quando desse lado aqui é zero. Opa, passei demais. Desse lado aqui é zero. Como ela não é, a solução final dela vai ser a solução homogênea mais a é, esqueci o nome, rapaz. A solução única, não, a solução particular, lembrei. Me deu um branco aqui, tava a tarde inteira ouvindo isso, mas agora eu já esqueci. Para a solução única, a gente tem algumas características. Se o delta for maior que zero, ou seja, a gente ter duas soluções reais, a nossa solução característica ela é dada da seguinte maneira: C1 igual E R1T, no caso aqui raiz 1, a raiz que a gente achar aqui, a nossa primeira raiz, mais C2 E R2T. Isso caso a gente tiver um delta maior que zero e no caso a gente vai ter duas soluções reais. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter a solução geral igual a C1 E RT mais C2 T E RT. No caso aqui, a única raiz que a gente vai ter, né? Quando o delta é zero, a gente só tem uma raiz. E quando são números complexos, ou seja, raiz menor do que zero, a gente vai ter a nossa solução geral como E alfa t C1 cosseno beta t mais C2 seno beta t. Sendo que alfa é a parte real e beta é a parte imaginária. Ou seja, aquela parte que acompanha aquele izinho, ou j, não sei como você usa. E para a solução particular, a gente tem o seguinte: eu monto uma tabela aqui para simplificar o estudo, da seguinte maneira. A gente vai ter o nosso g de t e a gente vai ter aqui a nossa solução particular. G de t nada mais, nada menos que é o que a gente vai ter desse lado aqui. Então, se a gente tiver, por exemplo, algum número na potência de 2, 3, tanto faz. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se a gente tiver x elevado a 2, aqui a gente tem que meio que representar o tipo dessa equação. Quando a gente tem um x elevado a 2, isso daqui é uma equação do segundo grau. E como é a cara de uma equação do segundo grau? É ax ao quadrado mais bx mais c. Quando é alguma coisa elevado, um e elevado a x. Isso a gente vê alguma coisa aqui. Qual que é a cara dessa equação? É a é elevado a x. Um termo vezes é elevado a x. Se a gente tiver alguma coisa vezes seno, alguma outra coisa, você quer diferente disso, pode ser diferente, igual, x. Ou cosseno. Se a gente tiver alguma coisa, cosseno, algum termo aqui dentro, x.
Para ambos esses casos, quando a gente só tiver seno ou cosseno ou os dois juntos, é, a nossa solução particular ela vai ter a seguinte cara: A seno, vou colocar aqui um quadradinho para representar o termo que vai estar acompanhando aqui, ó, quadradinho x mais, opa, mais b cosseno alguma outra coisa, x. Vocês vão entender melhor. Nesse nosso exercício a gente vai usar essa relação aqui, ó, que é a mais difícil que eu vejo assim, dentre essas que eu apresentei. Você vai entender certinho. Dito isso, nós podemos começar o exercício. Vamos lá ver o que ele deu. Considere o problema de valor inicial. Então, esse é o nosso problema de valor inicial. Y mais 4y igual 2 cosseno 2t mais 3 seno 2t. Ele deu um valor aqui, ó, de y0 é igual a 123 e y'0 é igual a 105. Se f de t é a solução do problema de valor inicial acima, determine o valor de f de 5. Então, no final das contas, ele quer saber o f de 5. Igual a quanto? Dito isso, a gente vai ter que resolver essa ido até achar uma solução geral para ela. Dessa maneira, a primeira coisa que a gente pode estar fazendo é determinar a solução homogênea. Solução homogênea. Que a gente só pega esse termo do lado de cá. Então, a gente considera que o lado de cá é zero. Então, solução homogênea, ela é igual, vou colocar aqui, ó, y duas linhas mais 4y igual a zero. Vamos achar a solução homogênea para esse problema. Vou reescrever isso aqui, que isso aqui pode enganar bastante. Você olhando aqui na hora de você montar a equação homogênea, você transforma isso aqui num polinômio de segundo grau, né? Então, é meio que intuitivo você transformar da seguinte maneira. R ao quadrado mais 4r igual a zero. Porém, está errado. Por que está errado? Porque a gente pulou um termo aqui. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Y, duas linhas, mais 0y, uma linha, mais 4y igual a zero. Aí agora sim vai ficar mais fácil de visualizar. Então fica r ao quadrado, mais, nesse caso, 0r, mais, vou escrever, eu falei que vou fazer bem passo a passo, então vou fazer bem passo a passo. Mais 0r, mais 4, igual a zero. Então fica r ao quadrado. Nesse caso aqui não é necessário montar Bhaskara. Fica bem fácil aqui, ó. Mais 4 igual a zero. R ao quadrado é igual a menos 4. R é igual a raiz de menos 4. Nesse caso aqui, a gente vai ter raízes como partes. A gente vai ter um delta negativo. Se a gente teve um delta negativo, porque a gente tem uma raiz complexa, então a gente vai ter que usar essa seguinte característica aqui, ó. Quando o delta é menor que zero, então alfa é a parte real e beta é imaginária. Essa seguinte equação aqui é característica. Então, a solução homogênea, ela é, vamos representar ela com esse YH, igual a E alfa t, C1 cosseno beta t, mais C2 seno beta t. Seno beta t. Lembrando, alfa é a parte real e beta a parte imaginária. Então, vou puxar aqui, ó. Alfa igual a zero e o beta igual a 2. A gente pega o módulo mesmo, não importa se é negativo, você achou aqui. A gente vai pegar a parte positiva. Então, substituindo valores, y
solução homogênea é igual a E elevado, o alfa é 0, 0t, C1 cosseno 2t, mais C2 seno 2t. Aqui é igual a 1, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, a solução homogênea é C1 cosseno 2t, mais C2 seno 2t. Essa, então, é a nossa solução homogênea. Falta agora a gente descobrir nossa parte particular. Como eu falei, nesse caso aqui, como é um moedo não homogêneo, a gente tem a solução homogênea mais a particular. Então vamos lá. Agora, nosso segundo passo é a solução particular. O nosso G de t é aquilo que está depois da igualdade. Nesse caso aqui, ó, é o 2 cosseno 2t mais 3 seno 2t. Então, nosso G de t é igual a 2 cosseno 2t mais 3 seno 2t. E a nossa solução particular, ela tem que ter essa cara. Então, como eu disse, é A cosseno lá estava quadradinho, né? Mas é representando o que acompanha aqui o termo. Então, é esse 2 e esse outro 2 aqui, ó. A cosseno 2t mais B seno de 2t. Que deu um bug na caneta. Que é justamente, ó, o que está escrito aqui em cima. Quando a gente tiver seno ou cosseno, vai ser A sendo o que estiver acompanhando lá na nossa solução, mais beta B cosseno o que já tiver lá no G de t. Lembrando, é só essa parte aqui de dentro. Essa de fora aqui, ó, não conta. Ela vira esse A e esse B. Independente se tivesse 1, 9, 10, 100, seria essa mesma solução. Porém, aqui a gente tem uma observação. O y de p ele tem que ser diferente da solução homogênea. Ele não pode ter a mesma cara. Aqui a gente tem uma constante multiplicando o cosseno de 2t nos ambos as soluções, mas alguma constante multiplicando seno de 2t. Então, a gente tem que ir multiplicando isso aqui, nosso termo, por t. Então, a gente multiplica primeiramente por t, vê se ficou diferente. Se não ficou diferente, a gente multiplica por t ao quadrado. Se ficou, continua igual, por t ao cubo, e assim vai. Nesse caso, só de multiplicar por t já resolve o nosso problema. Que a gente vai ter, aqui passando para baixo, ó, AT cosseno de 2t mais BT seno de 2t. Isso aqui, ó, já ficou diferente. Aqui a gente tinha uma constante cosseno 2t, que nós temos uma constante vezes t cosseno 2t. Lembrando, o t não é constante, ele faz parte da função, é como se fosse o x. Por exemplo, ax cosseno 2x. É a mesma coisa, então o x é variável. Então é isso. Nossa solução particular é essa. Porém, a gente tem que achar agora as derivadas. A gente tem que achar y de p'. É só ir derivando isso aqui. A gente tem que achar y de p' e y de p duas linhas. Então vamos derivar. Para derivar uma parte que tem dois termos, um produto, a gente primeiro pega o primeiro termo, vezes derivada do segundo, mais o segundo termo, vezes derivada do primeiro. Então, vamos lá. O primeiro termo, que é AT,
vezes derivada do segundo. Derivada de cosseno de 2t. Primeiro a gente deriva a parte de fora. A parte de dentro. Derivada de 2t é 2. Vezes a externa. Derivada de cosseno é menos seno. Então, menos seno de 2t. Mais o segundo termo, que é cosseno de 2t, vezes derivada do primeiro termo. Derivada de at é somente a. E agora a gente replica isso para cá. O primeiro termo, vezes derivada do segundo, então bt, vezes derivada do segundo, sai esse 2, né? Derivada interna vezes externa, 2t, sobra esse 2, vezes derivada de seno é cosseno, então cosseno de 2t. Agora, mais o segundo vezes derivada do primeiro, então é seno de 2t, vezes derivada do primeiro termo, que é somente b. Dito isso, a gente agora dá uma organizada, ficou meio bagunçado aqui, né? Então, só vamos organizar os termos. Fica y' de p. Aqui fica menos 2 at seno de 2t. Aqui fica mais a cosseno de 2t. Aqui fica 2bt. 2bt cosseno de 2t. Mais b seno de 2t. B seno de 2t. Menos 2at, seno de 2t, a cosseno de 2t. Isso. Aqui eu não recomendo, vamos supor, dava para colocar o y em evidência aqui e tal, mas vai complicar para fazer a outra derivada. Então, vamos deixar assim, fica menos complicado. Agora, a gente precisa da derivada segunda, isso são duas linhas de p. Então, vamos lá. Aqui, derivada de produto, então, primeiro termo vezes derivada do segundo, então, primeiro termo vezes derivada do segundo. Derivada de cosseno 2t é 2 cosseno de 2t. 2 cosseno de 2t. Mais o segundo, seno de 2t, vezes derivada do primeiro, que é menos 2a. Menos 2a. Agora vamos para a segunda aqui. O primeiro, nesse caso aqui, isso aqui é só uma constante. A gente não tem um produto aqui de funções. Então, é só manter o a. E a derivada disso aqui, que é 2 seno de 2t. Nesse caso aqui, negativo. Porque derivada de cosseno é seno. Agora vamos para esse termo aqui. Aqui a gente tem uma derivada de produto. Então, é o primeiro termo, que é o 2bt, vezes derivada do segundo. Derivada de cosseno é menos seno de 2t. E a derivada interna aqui, ó, que é o 2. Vou passar ele por nisso para não dar menos 2 seno 2t. Para não confundir a gente. Então aqui a gente está aqui, né? Marcar com essa bolinha. O primeiro, 2bt, vezes derivada do segundo termo, que é menos, aqui saiu 2 com menos seno de 2t, ok? Agora mais o segundo termo, que é cosseno de 2t, vezes derivada do primeiro termo, que é 2b. Agora vamos para o último termo, que aqui, lembrando, aqui a gente não tem um produto de funções, a gente só tem uma constante acompanhando, então é só b cosseno de 2t vezes 2. Derivada de seno 2t,
derivada interna vezes externa. Vamos mudar a cara disso aqui. Vamos ir arrumando aos poucos. Y, duas linhas de P, é igual. Isso aqui, esse 2 com esse 2 vira 1, 4, então é menos 4 AT cosseno de 2t. Isso aqui vira menos 2a seno de 2t. Aqui fica menos 2a seno de 2t também. Menos 2a seno de 2t. Lembrando, a gente parou aqui. Esse aqui vira menos 4 bt seno de 2t. Esse 2 com esse 2 vira menos 4 bt seno de 2t. Mais 2b cosseno 2t. 2b cosseno de 2t. Mais 2b cosseno de 2t. Esse 2 veio aqui para frente. A gente pode organizar isso mais um pouquinho. Y das linhas de P. Esse primeiro termo aqui, cosseno de 2t. Vamos ver onde a gente tem. A gente tem cosseno de 2t aqui e cosseno de 2t aqui. Porém, aqui a gente tem menos 4at. Nos outros termos a gente tem b. Então não dá para juntar. Então ele vai ficar sozinho. Menos 4at cosseno de 2t. Aqui a gente tem seno de 2t, ó. Menos 2a seno de 2t, menos 2a seno de 2t. A gente pode somar isso aqui. Então fica menos 4a seno de 2t. Esse aqui a gente não vai conseguir juntar ele com ninguém. Então fica 4b t seno de 2t. E esses dois que a gente consegue juntar, ó. 2b cosseno de 2t. Então fica mais 4b cosseno de 2t. Vamos ver se ficou certo. Menos 4at cosseno de 2t. Menos 4a seno de 2t. Menos 4bt seno de 2t. Mais 4b cosseno de 2t. Isso. Retinho. Então, a gente achou aí, ó, nossa solução particular, a derivada dela e a segunda derivada. Agora, o que a gente faz? A gente substitui essa solução particular aqui na nossa solução, na nossa equação primária aqui, ó, que a gente tem. Então, vamos recopiar ela. A gente tem lá que y duas linhas mais 4y é igual 2 cosseno de 2t mais 3 seno de 2t. Vamos conferir se é isso mesmo. Y duas linhas mais 4y. Y duas linhas mais 4y é igual a 2 cosseno 2t mais 3 seno 2t. 2 cosseno 2t mais 3 seno 2t. Então, aqui, onde a gente tiver y duas linhas, a gente substitui por y duas linhas de p. Onde a gente tiver y linha, a gente substitui por y linha de p. Onde a gente tiver y, a gente substitui por y de p. Dito isso, vamos lá. Aqui já de cara a gente tem y duas linhas, então a gente substitui pela solução particular. Vai virar menos 4at cosseno de 2t. Menos 4a seno de 2t. Menos 4bt seno de 2t. Mais 4b cosseno de 2t. Ok? Aqui agora a gente não tem y', a gente tem só o y, então a gente pega aquela original, né? Sem estar derivada, o yp, primeiro que a gente achou. Só que tem que tomar um cuidado, ele está multiplicado por 4 aqui, né? Então a gente tem que multiplicar a nossa... A gente vai colocar nossa solução particular aqui no lugar do y. Então fica... Em outras palavras, fica
4yp. Então, a gente tem que multiplicar tudo isso aqui por 4. Então, fica 4at cosseno 2t mais 4at cosseno de 2t bt sendo 2t multiplicado por 4 mais 4bt seno de 2t é igual a 2 cosseno 2t, 2 cosseno de 2t, mais 3 seno de 2t. Pronto. Caso você não tenha entendido isso aqui, vou escrever novamente. Fica 4yp, então é 4 vezes nossa solução particular, que era at cosseno de 2t, mais bt seno de 2t. É só chuveirinho, né? Chuveirinho, distributivo, não sei como é que você chama. É justamente o que a gente tem aqui, ó. 4at cosseno 2t mais 4bt seno 2t. Agora vamos ver aqui o que nós conseguimos juntar, separar, diminuir, multiplicar. Vamos ver o que nós conseguimos estar manobrando aqui. A gente tem cosseno 2t, vamos ver onde a gente tem cosseno 2t, ó. Tem aqui, porém ele está acompanhado com 4b, então não dá para fazer nada. Ó, cosseno 2t, 4at. Aqui menos 4at, então isso aqui corta com isso. Vamos ver aqui, ó. Seno de 2t acompanhado com menos 4a. Seno de 2t, menos 4b, não dá. Não, seno de 2t acompanhado com menos 4 também não dá para fazer nada. Vamos para o segundo termo aqui, ó. Seno de 2t acompanhado com menos 4bt. Seno de 2t acompanhado com mais 4bt. Então, esse menos 4bt cancela com esse 4bt. Então, cancela, cancela. Vou mudar de cor para ficar mais visual. Então, esse onde a gente cancelou mesmo? Tá. Aqui, ó. Menos 4bt sendo 2t, cancelo com esse mais 4bt sendo de 2t. Sendo 2t, esse cosseno 2t aqui não vai mexer com ninguém aqui. Então sobrou o seguinte, menos 4a seno de 2t mais 4b cosseno de 2t é igual a 2 cosseno de 2t mais 3 seno de 2t. Agora, a gente tem que ver quais termos do lado de cá são correspondentes a desse lado. Desse lado aqui, a gente tem esse menos 4a. Vamos ver quem que ele acompanha desse lado de cá. Ó, o menos 4a acompanhando o seno de 2t. Desse lado aqui, seno de 2t é acompanhado pelo 3. Então, menos 4a tem que ser igual a 3. Aqui a gente tem esse 4b acompanhando cosseno de 2t. Aqui a gente tem cosseno de 2t acompanhado pelo 2. Então, 4b tem que ser igual a 2. 4b tem que ser igual a 2. Por isso chama coeficientes a determinar, que a gente tem esses coeficientes aqui a determinar. Dessa maneira a gente resolve o sistema. Deu um sistema bem facinho aqui. Se a gente tivesse mais algum termo aqui, menos 5, C, tal, e aqui já tivesse tudo aqui, significaria que isso aqui estava acompanhado de alguma coisa zero aqui. Caso você não entendeu o que eu disse, não tente entender, vai confundir mais sua mente. Então, como não é o caso, não se preocupe com isso, por enquanto. Então, o A é igual a 3 dividido por 4, mas tem esse negativo, então fica menos 3 quartos. O B é igual a... Passa esse 4 para cá, ó. Então fica B igual a 1 sobre 2. Ok. Então, agora vamos voltar lá na nossa primeira solução particular.
que é essa aqui, YP, AT, cosseno 2T. Agora que a gente já definiu os coeficientes, a gente pode finalmente terminar aqui a nossa solução particular. Então, a gente falou que YP é igual a AT cosseno de 2T mais BT seno de 2T. Vamos conferir ali em cima. AT cosseno de 2T. AT cosseno de 2T mais BT seno de 2T. Mais BT seno de 2T. A gente já achou A, então a solução particular é igual a menos 3 quartos T cosseno de 2T. O B a gente achou que é meio, então é 1 sobre T seno de 2T. Essa é a nossa solução particular. Lembra que lá em cima, no início da videoaula, eu falei que a solução geral é a solução homogênea mais a solução particular? Então, vamos fazer isso agora. Nosso y aqui é igual a solução homogênea. Vamos ver ela lá em cima. Fazem tantos anos. C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Então, é C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. E mais a nossa solução particular. A gente acabou de achar ela aqui, ó. Então é menos 3 quartos t cosseno de 2t mais 1 sobre 2t seno de 2t. Essa aqui seria a nossa solução geral, porém a gente ainda tem que definir algumas coisas. Perceba que falta definir esse C1 e esse C2. Então vamos lá para a solução do PVI. Ele nos deu os valores iniciais de y de 0 e de y' 0, para poder justamente descobrir esses valores aí. Ó. Já fizemos coisa, hein? Y de 0, 123 e y' de 0, 105. Então, rapaz, ele nos deu que y de 0 é igual a quanto mesmo? A 123 e y' de 0 é igual a 105. Só conferir mais uma vez. Que errar nessa altura do campeonato aqui é meio difícil. Y' de 0, 105. Verdade. Então, vamos já derivar de uma vez aqui. Vamos achar o y'. O y' é igual a primeira parte aqui, como eu falei, é constante, então é só derivada de cosseno de 2t. Então fica C1, derivada interna 2 vezes derivada externa menos seno de 2t. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Ó. C2, 2, C2, 2 cosseno de 2t menos 3 quartos t. Nesse caso aqui a gente já tem uma derivada de produto. Menos 3 quartos t. Então é o primeiro termo, vezes derivado do segundo, que é 2 seno de 2t. Lembrando, isso aqui é negativo, né? Mais o segundo termo, que é cosseno de 2t, vezes derivada do primeiro, que é somente 3 quartos. Menos 3 quartos. Aqui no fez o segundo, vezes derivada do primeiro, ok. Agora vamos para esse último termo aqui. Mesma coisa, 1 sobre 2t
primeiro termo, né? Vezes derivada do segundo. Derivada de seno de 2t é 2 cosseno de 2t. Mais o segundo termo, que é seno de 2t. Vezes derivada do primeiro, que é meio. 1 sobre 2. Vamos ver o que a gente melhora aqui. Então, y' é igual a menos 2c1 seno de 2t mais 2c2 cosseno de 2t. Esse menos com esse menos vira um mais, então fica mais 3 quartos. 3 quartos. Tá certo isso? Tá. Mais 3 quartos. Lembrando que tem esse 2 aqui, então fica 6 quartos. Seno de 2t. Falando isso aqui, ó. Ou a gente pode fazer o contrário também, né? A gente pode cortar esse 2 aqui com esse 4. Vai sobrar um 2. Então fica 3 sobre 2 t seno de 2t. Esse menos aqui, ó. Esse menos com esse menos. Mais, na verdade, menos. Menos 3 quartos cosseno de 2t. Aqui, ó, coisa boa. Ó. Esse 2 cancela com esse 2 aqui de fora. Fica mais t cosseno de 2t. Mais 1 sobre 2 seno de 2t. 1 sobre 2 seno de 2t. Tá certo isso aqui? Esse aqui era o primeiro, vezes derivado do segundo, mais segundo vezes derivado do primeiro. Ok, tá certo. 1 sobre 2t. Está certo. Então, vamos estar resolvendo nosso problema de valor inicial de y0. Então, vamos lá. y0 é igual ao seguinte. Vamos pegar a nossa primeira equação lá. Ó. Fica C1 cosseno de 2 vezes 0. A gente vai substituindo onde tem nossa variável por 0. É igual... Não, mais, né? Mais C2 seno de 2 vezes 0 menos 3 quartos. Menos 3 quartos vezes 0 vezes cosseno de 2 vezes 0 mais 1 sobre 2 vezes 0 seno de 2 vezes 0. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Aqui a gente já tem então um 0 lá de fora, aqui, então é 0. E seno de 0 também é 0. E a gente sabe que y de 0 é 123. Então é 123 igual C1. Vamos ver. E é isso. C1 é igual a 123. Agora a gente já pode fazer no segundo. Eu poderia ter trocado a ordem, mas tanto faz. Vamos fazer no segundo aqui, ó. Y de 0 é igual a 105. Então fica 105 é igual a menos 2C1. A gente não precisa substituir C1 agora. Menos 2C1 vezes seno de 2 vezes 0. Mais 2C2 cosseno de 2 vezes 0. Mais 3 sobre 2 vezes 0 seno de 2 vezes 0. Menos 3 quartos cosseno de 2 vezes 0. Mais 0 cosseno de 2 vezes 0. Mais 1 sobre 2 seno de 2 vezes 0.
seno de 0 é 0. Aqui 2C2. Aqui 2C2 cosseno, que nesse caso aqui dá 0. Cosseno de 0 é 1, então isso aqui vira 1. Isso aqui já dá 0 direto. Esse 3 quartos aqui, esse 2 vezes 0, cosseno de 0 é 1. Aqui tem 0 vezes cosseno de 0, então já é 0. E aqui é 0 também. Sobrou o seguinte. 105. Lembrando, gente, aqui eu estou substituindo o y' de 0, hein? E aqui em cima foi para achar o y de 0. Então, vamos ver o que sobrou. Menos 2C1. Menos 2C1. Na verdade, isso aqui é 0, né? Sobrou esses 2C2 aqui, ó. 2C2, que foi 0. Esse termo aqui sobrou menos 3 quartos. Então, aqui também foi 0. Aqui também foi 0. Então, o que sobrou no final das contas foi isso. Passando esse termo aqui para esse lado, isso aqui é a mesma coisa de 0,75. Passo para esse lado para cá positivo. Então fica 2C2 é igual a 105,75. Falei isso que é 0,75, né? Passo para o lado de cá positivo, soma. Então C2 é igual a 105 dividido para 2. C2 é igual a 52,875. E agora é só voltar a todos os valores que a gente achou na nossa equação. Então aqui, ó, a gente tinha chegado até aqui. Faltava somente determinar C1 e C2. Eu vou copiar aqui, ó, para a gente não perder tanto tempo. Ctrl C. Isso, o computador trava justamente agora. Ctrl V. A gente achou que C1 é igual a 123, né? C1 é igual a 123. Então vamos substituir aqui, ó. 123. C2, a gente acabou de achar que é 52,875. Vou arrumar isso aqui, viu, gente? 102T mais 52,875 seno de 2T, uma vírgula, 3 quartos T e tal. A gente pode dar uma leve organizada nisso aqui, ó. A gente tem esse cosseno 2T para juntar com esse cosseno 2T, então fica... Até deixar mais bonito ainda. Y de T é igual cosseno de 2T. 123 menos 3 quartos de T. Agora a gente pode juntar o seno também, ó. Seno de 2T é igual a 52,875 mais 1 meio T. E fica dessa maneira a nossa solução geral da EDO. Ficou meio difícil de corrigir esse quadrado aqui, esse retângulo. Ih, rapaz, tá bom. Essa é a nossa solução geral. A gente quase acabou. Falta só uma pequena coisa. Você chegou até aqui, você é guerreiro. Parabéns. E aí já deu 44 minutos e meio de vídeo. Não é para qualquer um. Ele pede para a gente determinar o valor de f de 5. Então, vamos achar o f de 5. Então, y de 5 é igual
cosseno de 2 vezes 5, que 123,3 quartos vezes 5, mais seno de 2 vezes 5, 52,875, mais 1 sobre 2 vezes 5. Então, y de 5, você jogando isso aqui na calculadora, isso aqui vai ser cosseno de 10 vezes isso aqui, mais seno de 10 vezes isso aqui. Lembrando, calculadora em radianos. A gente não está mexendo com graus, radianos. A nossa resposta vai ser de menos 130,184. E é isso. Agora vamos dar um resumão geral aqui do que a gente fez, o que a gente aprendeu hoje. Então, no início do vídeo, eu passei essas propriedades aqui, ó. Que é importante você ter colado nessa cadeira, nessa mesa, nessa folha, para você lembrar disso. Para soluções homogêneas, dependendo aqui do delta, a gente vai ter essas seguintes configurações. E quando a e não é homogênea, aqui depois da igualdade não é igual a zero, a gente tem que achar a solução particular. E a solução final é a solução homogênea mais a particular. Que eu dei essa tabelinha aqui, ó, que eu criei para facilitar a nossa vida. Dependendo do que a gente tiver desse lado aqui, qual for a cara disso, a gente tem uma representação. Então, primeiro de tudo, é escrever os valores, achar a solução homogênea, trocando o y duas linhas por r ao quadrado, o y uma linha por r e o y por r. Resolver Bhaskara, achar as raízes. Achou a raiz, você analisa se o seu delta foi maior que zero, foi igual a zero, foi menor que zero. Né? Você achou duas soluções reais distintas, essa primeira solução. Aí você substitui aqui, ó, o valor da primeira raiz e o valor da segunda. Seu delta foi igual a zero. Você achou só uma raiz. Então, substitui aqui. E se o delta deu negativo, ou seja, você achou valores complexos, você tem essa outra característica aqui, sendo alfa a parte real e beta a parte imaginária, sem considerar o sinal de beta, se ele é negativo ou positivo. Você vai considerar ele positivo. Então foi isso que a gente fez. Depois que a gente achar a solução homogênea, a gente tenta achar a solução particular. Lembrando, se a solução particular for igual à solução homogênea, tiver a mesma cara, a gente tem que ir multiplicando por termos de t, até se tornar diferente. Achou? Deixou diferente? Vai lá, acha y de p. Acha y de p' e acha y de p duas linhas. Achou y de p duas linhas, uma linha, duas linhas, tal. A gente vai na nossa equação principal e substitui o y duas linhas por y de p duas linhas, que nem a gente fez aqui, o y' por y' linha de p, tal. E a gente monta um sistema aí, ó, com o que está desse lado, o que acompanha desse lado. Então, o que acompanha o seno 2t aqui tem que ser igual ao que acompanha o seno de 2t do lado de cá. Se a gente tiver alguma coisa que a gente não acompanha nada aqui, então é igual a zero. Desse modo, a gente vai achar o a e o b, os coeficientes que a gente tinha a determinar, no nosso y de p aqui, e a gente achou aí nossa solução particular. Depois disso, é só a gente juntar a nossa solução particular com a homogênea, do jeitinho que a gente fez aqui, e usar os valores iniciais para definir C1 e C2. Então, a gente substitui aqui nesse caso, deu y de 0 igual a 123, então substitui 0 na função, y tem que ser igual a 123, foi o que a gente fez aqui. E na derivada da nossa solução y, tem que ser igual a 105. Foi o que a gente fez aqui, ó, derivou a solução y e substituiu os valores
achou valores de C1 e C2. Depois a gente foi lá e realmente achou a solução geral. Só tinha termos de T. Não tinha A, não tinha B, não tinha C1, não tinha C2. Foi justamente o que a gente achou aqui. Depois, no finalzinho, ele queria saber o valor de f de 5, ou y de 5, que foi só substituir no lugar do t o 5 e calcular. Espero que tenha gostado e tenha te ajudado de alguma forma. Gostaria muito de você deixar seu comentário aqui de baixo. Valeu!